tenho muito gosto em estar aqui hoje e, sobretudo, tenho muito gosto em apresentar-vos uma visão da situação do licenciamento zero que julgo que mesmo assim, ainda é desconhecido de muitos de vós. Já agora, só para comentar a minha posição de não académico, o Luís Vidigal esqueceu-se de mencionar que eu trabalhei 20 anos no setor privado e, portanto, na verdade, a minha passagem pela academia foi sempre, ou foi quase sempre, em part-time. Mas, enfim, então, o que é que eu vos trago aqui? Basicamente, portanto, a minha ideia é dar-vos um retrato tão fiel quanto possível. Eu devo-vos dizer, já abusando da vossa paciência, que trago aqui o licenciamento zero, mas também 2 ou 3 dados sobre o licenciamento industrial, porque são ambos sistemas de licenciamento no portal, no balcão do empreendedor, e parece-me interessante mencionar os dois, não é? Depois tenho 2 ou 3 observações finais que têm a ver com aquilo que eu vejo como problemas no futuro imediato, 2 ou 3 observações mais de fundo, que aliás tenho muito gosto em observar desde já, que ecoam em larga medida aquelas que o Luís estava a falar há bocado. Portanto, não são grandes novidades, digamos assim. Portanto, princípios orientadores já aqui foram referidos, não é? Portanto, temos 2 ou 3 princípios por trás deste esforço de simplificação, de modernização administrativa: a ideia da mera comunicação prévia e da fiscalização a posteriori dos atos, a questão de, sempre que possível, da eliminação de licenças que se revelem desnecessárias, mas, sobretudo, e do ponto de vista da AMA, isso é uma responsabilidade absolutamente fundamental, este ponto sobre o acesso centralizado e desmaterializado via o balcão do empreendedor. Portanto, isso, na verdade, envolve a questão da publicação de taxas num ponto central único. As pessoas devem conhecer exatamente o que há a pagar e como são calculadas. A questão da submissão de documentos que são necessários, do pagamento das respectivas taxas também por via eletrónica. E temos, claro está, todas as comunicações serem possíveis por via eletrónica, deixarmos um traço completamente auditável de todo o diálogo, em particular, faz-me lembrar daquele diagrama de Luís com a seta e aquelas portas infinitas, não é? Portanto, pelo menos que a passagem das portas fique objetivamente registada. E, no caso do licenciamento zero, um aspecto que nos tem ajudado, que é este sobre a isenção de taxas quando não estão convenientemente publicadas. O que é que nós temos feito, entretanto? Portanto, isso, reparem bem que este é o aspecto, é verdade que o nascimento destes projetos foi acidentado por múltiplas e variadas razões. Não é? O diploma de licenciamento zero foi publicado em 2011, pouco tempo antes de cair o governo, e certamente que o período de 2011 e 2012 foram dos mais difíceis do nosso país. Como veem aqui assim, as atividades operacionais, digamos assim, começam efetivamente em 2013. Portanto, chamamos a atenção para o facto que em abril de 2013 disponibilizámos uma primeira versão do Sistema de Indústria Responsável. Em junho de 2013, na ausência de uma solução mais desenvolvida, vimos obrigados, achámos razoável disponibilizar uma versão preliminar do licenciamento zero, que não satisfazia todos os requisitos legais na altura, mas que pelo menos permitia uma submissão de pedidos eletrónicos. Um mês depois, disponibilizámos uma versão do Sistema de Indústria Responsável para as tipologias mais complexas. Em agosto de 2013, disponibilizámos a primeira versão do licenciamento zero. Foi nesta altura que, ou à volta desta data, que conseguimos trazer para o processo os municípios de Abrantes e o município de Águeda, que aliás está aparentemente representado aqui hoje, que foram os primeiros que aderiram aos pilotos. E depois, no fim de novembro de 2013, disponibilizámos uma nova versão do licenciamento zero, que, do nosso ponto de vista, respeita as funcionalidades básicas do sistema, tal como estão vertidas na lei. É verdade, também não nos ajudou o facto que este foi um período complicado do ponto de vista das autarquias, não é? Porque lembrar-se-ão certamente que setembro foi o mês das eleições autárquicas e, portanto, tivemos alguma dificuldade de mobilização de autarquias para este projeto neste período. Aliás, quando nós disponibilizámos esta nova versão no final de novembro, nessa altura já os novos executivos camarários estavam, de modo geral, instalados,
mas a verdade dos factos é que a gente já estava praticamente em dezembro é mês de Natal, etc. Portanto, houve aqui pouca atividade. Tivemos dificuldade, tivemos alguns problemas práticos em trazer mais municípios para a nova versão da plataforma. Só já em 2014 é que o conseguimos fazer. A situação em 2014, portanto, para a informação de todos é esta. À data de hoje, existem 7 municípios do país que estão a utilizar esta versão do sistema. Nos próximos dias, contamos que mais 3 se juntem a este projeto. No mês de maio, temos 17 adesões em carteira, portanto, 7 e 3, 10, 27. Portanto, a verdade dos factos, e isto é a situação no terreno, não é esta, não podia ser outra qualquer, mas é esta. No final de maio, pode ser que a gente tenha 10% dos municípios deste país a utilizarem a plataforma do licenciamento zero. Como é que lá se chega? Não é, desculpem lá, não se percebe exatamente o conteúdo do slide, mas enfim, para muitas vezes é muito complicado de encontrar, não consigo descobrir, onde é que essa coisa está, o que é o balcão do empreendedor. Portanto, chamamos a atenção para o facto que se uma pessoa entra no portal da empresa, vai parar a esta página, imediatamente, não é? Nesta página encontra aqui assim, serviços disponíveis neste portal, e encontra também serviços disponíveis nesta página. Portanto, na primeira página do portal da empresa, se clicar aqui assim, vai parar ao licenciamento zero. Se clicar no que está aqui em baixo, vai parar ao sistema de indústria responsável. Portanto, a observação que estes sistemas são difíceis de encontrar é falsa. Estão a ser usados, não estão a ser usados. O Luís há pouco estava a falar de números, não é? Isto são números. Portanto, isto é a utilização do sistema de indústria responsável desde o dia 1 de julho de 2013, que é o dia em que o sistema ficou a funcionar com as 3 tipologias. Verde é a tipologia 3, vermelho a tipologia 2, azul a tipologia 1. Portanto, temos aqui assim algumas dezenas de processos a serem submetidos. Aparenta uma ligeira subida, não sei se tem a ver com... Digo-vos já, uma das dificuldades enormes que a gente tem é a de estimar o efetivo volume de processos que devem existir numa economia como a nossa. Não sabemos qual é o número correto. Portanto, só agora é que começamos a ter algumas indicações sobre o que é que o número pode ser ou deixar de ser. Neste momento, temos aqui assim, portanto, parece estar a oscilar à volta dos 60 processos, são processos de instalação e alteração no setor industrial. Que atividade vemos nós do lado dos municípios? Portanto, também é interessante, não é? Estamos a falar dos municípios do continente, são 278 municípios. Na verdade, fizemos aqui uma segmentação muito simples. Temos os processos tipo 3, que são aqueles cuja tramitação é da responsabilidade dos municípios, e os processos tipo 1 e tipo 2, que se localizam na área geográfica do município específico, mas que, na verdade, as entidades coordenadoras pertencem à administração central. Portanto, este aqui assim, este 134, é, digamos, o quadrante bom. É o quadrante onde estão 134 autarquias, das quais nós encontramos registros de processos tipo 1 e 2 e processos tipo 3. Este que está aqui assim é o quadrante mau. Há 60 autarquias que, do ponto de vista do licenciamento industrial, não existem. O que é pelo menos de investigar. É verdade, então entendam bem, não é? Quando eu digo que é necessário investigar, é bom ter em conta, claro está, que 2013 é um ano de crise, não é? Portanto, não sei, é perfeitamente possível que em algumas destas 60 autarquias não haja processos registados, porque na verdade não houve atividade. Mas isso, mais uma vez, só agora, e voltando também à conversa do Luís a propósito dos dados, só agora é que a gente começa a ter dados objetivos, inegáveis. O que está lá, está lá. Há 60 municípios que não têm atividade. É um bom exemplo, uma boa razão para estudar o que é que se passa nesses 60 municípios. Em qualquer caso, vejam que na verdade, o que a gente tem é, nós não temos registros em 60, são 22%, 78% dos municípios, pelo menos, têm registro de processos que passaram por este sistema. Relativamente ao licenciamento zero. Relativamente ao licenciamento zero, entendam bem que agora tem muito a ver com a atitude que cada município toma. Na verdade, canal de acesso ao L0
em termos práticos, existem 3. Existem municípios que, de uma forma ou de outra, processam pedidos de licenciamento zero pelos processos tradicionais. Isto é, com a entrega de documentos em papel nos serviços de atendimento presencial. Do ponto de vista eletrónico, na verdade, existem dois canais de acesso. Existe o canal de acesso que corresponde à solução que eu vos mostrei, que eu referi que disponibilizámos em junho de 2013, que corresponde à submissão de PDFs. E esse está acessível, pelo menos em princípio, para qualquer autarquia deste país. E existe ainda o processo da plataforma eletrónica, não é? Que neste caso só está disponível em 7 municípios. O que é que a gente consegue recolher? Uma boa parte dos municípios, efetivamente, relativamente aos atendimentos que fazem com o suporte de papel, informam-nos. E, portanto, nós podemos contar os processos. Estes são os dados que a gente conhece. Existem hoje em dia, estão a haver 9.000 processos que correspondem a atendimentos presenciais em suporte de papel, 4.131 que correspondem a processos que foram submetidos via os PDFs que nós colocámos em junho na internet e 442 que correspondem aos 7 municípios que já estão ligados à plataforma. Deste universo, portanto, trata-se aqui do universo de 13.000, 14.000 pedidos, não é? É um aspecto interessante tentar estimar até que ponto qual é a percentagem do total que estes 14.000 processos representam. Devo dizer, foi uma das razões pelas quais eu pus aqui o número. Lisboa até agora tem feito os atendimentos presenciais em suporte de papel. E Lisboa informa-nos religiosamente sobre os que faz e, portanto, aquele número de Lisboa é uma base interessante de trabalho, é uma espécie de régua de aferição. Portanto, em Lisboa há 2.346. Portanto, a estimativa de quantos é que deverá existir no país, não sei, é uma regra de 3 simples, provavelmente, mas eu não sei quais são os fatores, qual é a constante proporcionalidade a utilizar ali assim. Presumo que estes números que estão aqui assim representam pelo menos metade do universo total. Pelo menos eu não... Acho difícil estimar que o universo total seja maior do que 2 vezes este. Se calhar engano-me redondamente, portanto não... Posso fazer a segmentação, não é? Portanto, hoje em dia temos 67% dos pedidos que nós conhecemos são os papéis clássicos, portanto 2/3, 1/3. Relativamente à distribuição de municípios é ligeiramente mais gravosa que a do licenciamento industrial, portanto temos 114 no quadrante bom, 77 no quadrante mau, não é? É verdade que o quadrante bom ainda estou a contar aqueles que têm atendimentos em papel, mas pelo menos a gente conhece-os. Este é um gráfico interessante também, que já trouxe para este género de discussão mais do que uma vez. É uma tentativa de capturar o significado dos dados de que já dispomos. E, portanto, o que eu fiz aqui foi uma coisa muito simples, isto aqui são os orçamentos dos municípios deste país, em milhões de euros agora. Isto que estão aqui assim são os processos de licenciamento zero que a AMA conhece. Os que estão pintados de encarnado já agora são os nossos 7 companheiros de aventura. Okay? Por exemplo, estes 2 pontinhos que estão aqui assim representam Águeda e Abrantes. Este pontinho que está aqui assim, por exemplo, representa Tavira. Lisboa, evidentemente, convenhamos, Lisboa está muito fora deste gráfico. Lisboa está muito fora deste gráfico, mas devo dizer que Lisboa está muito fora deste gráfico, mas está na reta que passa por este ponto e por este. Portanto, na verdade, está mais ou menos alinhado com aquela reta. Portanto, os dados não são... Os dados que estão aqui no quadro não são certamente... No gráfico não são certamente aleatórios. Okay? Portanto, isto só indicia que, efetivamente... Claro está que é interessante verificar quais são os municípios que estão aqui colocados nesta zona, quais são os municípios que estão colocados nesta zona. Tudo isto mais uma vez, são dados que, em geral, não dispunhamos no passado, que passámos a dispor, e todos eles são dados que, em si, encerram realidades que devem ser conhecidas, estudadas, compreendidas. Sobre o estado de preparação, ainda há pouco o Sr. Secretário de Estado estava a falar disso. Entendam que é verdade que nós fizemos um esforço de formação grande ainda durante 2013,
mas a evolução da plataforma tornou absolutamente indispensável, em muitos casos, repetir esse esforço de formação. Temos feito um esforço enorme. Temos feito um esforço enorme e este gráfico que está aqui assim representa um trabalho que só é possível com a dedicação, com a extrema dedicação de equipas que são objetivamente muito pequenas, não é? Portanto, nós hoje em dia temos, à data, por acaso há uma semana, tínhamos 201 municípios que tinham completado a formação. É verdade, como o Sr. Secretário de Estado disse há pouco, que todos eles têm a formação planeada. Portanto, dentro de mais um mês, 5, 6 semanas, teremos os 278 municípios do continente com a formação concluída. Mas esta curva aqui a subir a esta velocidade é uma quantidade monumental de trabalho para uma equipa muito pequena. Esta curva que está aqui abaixo é a evolução recente. Reparem que estes dois que aparecem aqui assim no início de fevereiro, ou em meados de fevereiro, são Abrantes e Águeda, que eu já vos falei. Depois conseguimos dar um salto para 3 logo a seguir. Depois temos aqui 1, 2, 3 semanas em que não temos qualquer espécie de evolução. Depois conseguimos encontrar mais 2 autarquias que aderem. 1 semana sem atividade, depois outra que aderiu, e foi assim que a gente chegou aos 7. Okay? Se nós queremos que o processo de licenciamento zero vá à frente, o ponto absolutamente fundamental é garantir que esta curva sobe como aquela. E a diferença, a dependência que está aqui assim, o que impede a velocidade de crescimento desta curva é, antes de mais, a vontade das autarquias deste país. Portanto, se o desejarem, aquela curva cresce depressa. Se não o desejarem, a curva não cresce. É tão simples como isso. Se há coisa que a AMA não pode fazer, é obrigar as autarquias a fazerem aquilo que não querem fazer. Pequenos indicadores de atividade, porque pelo menos refletem o facto que, mais uma vez, não sei se isto são dados realmente representativos, quer dizer, se representa uma dinâmica subjacente à economia, não é? Ou se é simplesmente acidental, mas quando olho para os pedidos que estão a entrar por PDF, a verdade dos factos, estão a ver que isto no início, temos aqui uma zona tipicamente aqui a oscilar entre 50 e 90 por semana. A verdade dos factos é que em 2014, uma razão ou por outra, há uma diferença que me parece significativa, não é? Notem, aliás, aqui isto aqui são as férias de verão, isto aqui é o Natal, e a próxima vai ter também aqui assim um pequeno declínio da Páscoa, mas quer dizer, os dados não parecem ser ruído, mais uma vez. Do ponto de vista da plataforma em si, portanto, dos 7 municípios, temos isto aqui é o típico comportamento no período em que só temos Abrantes e Águeda. E agora, mais recentemente, estamos aqui assim, isto aqui é janeiro, portanto, fevereiro, a passagem a 3 dá-se mais ou menos aqui, dá-se exatamente aqui neste período, não é? Portanto, temos aqui, e agora aqui começa a haver um aumento sensível, portanto, agora quando estamos aqui a falar deste intervalo de 30 a 40 pedidos semanais, na verdade parece representar a atividade de 5 ou 6 municípios relativamente pequenos. Relativamente pequenos. Recordo-vos que aqueles pontinhos vermelhos naquele gráfico estão todos junto do eixo vertical. Não é? Portanto, o que a gente, efetivamente, quando finalmente conseguirmos trazer a este processo uma boa parte dos municípios portugueses, estes gráficos vão ser dramaticamente diferentes. Problemas imediatos. O que é que a gente tem sentido mais no dia-a-dia, no terreno, nas conversas com as autarquias? Muita preocupação, sobretudo do nosso lado também, atenção, que é garantir que as autarquias que aderem ao sistema têm efetivamente as taxas corretamente calculadas no sistema. Primeiro, identificar que as taxas podem ser calculadas automaticamente no sistema e, segundo, sendo esse o caso, que elas são corretamente calculadas. Isto não é um problema técnico, é um problema organizativo, de disciplina, de organização, etc. Não é? Em muitos casos, já agora, e estão aqui muita gente das juntas de freguesia, por favor, entendam que é do interesse de todos criar mecanismos, algoritmos simples, objetivos, que toda a gente perceba, que não criem ambiguidades, de preferência parecidos uns com os outros.
Que é para não ser o caso que no sítio A se aplicam regras que não têm nada a ver com as regras que se aplicam no sítio B. Nem o cidadão empresário consegue compreender, não é? Pagamentos eletrónicos, regras e fluxos. Sim, os pagamentos são eletrónicos. Os pagamentos são eletrónicos e tem-se revelado como mais prático que os pagamentos eletrónicos, mais prático entenda-se mais barato para os intervenientes, que os pagamentos eletrónicos circulem pela conta da AMA. Não é um bicho de 7 cabeças. É uma questão que se pode perfeitamente entender, escrever, regulamentar, contratualizar. Não é uma questão, não é algo que deva criar confusão ou pânico. Lembro, quando este processo começou, para ter pagamentos eletrónicos é preciso ter uma coisa que se chama um código de identidade multibanco. Quando este processo começou, todas as autarquias, com quem a gente conseguiu discutir o problema, entenda? Todas as autarquias tinham a mesma opinião, que era: queremos ter o nosso próprio código de identidade multibanco. Porquê? Porque se usarmos o da AMA, vocês vão nos roubar o dinheiro. Okay? Qual é a situação real? A situação real é que todas as autarquias que estão ligadas à plataforma usam o código de identidade multibanco da AMA. Porquê? Porque sai muito mais barato e é muito mais simples. Para toda a gente, menos para a AMA, acrescento. Para a AMA tem mais trabalho. Responsabilidades e contactos, necessidade de formalização do relacionamento com a AMA, tudo isto são questões que a gente tem que tratar com presteza, com profissionalismo. Não é um problema difícil, é um problema que a gente tem que sentar à volta da mesa, explicar-se corretamente uns aos outros e tomar decisões. A integração com o sistema... Aqui tenho 2 pontozinhos que são razoavelmente complexos. A questão da integração com os sistemas autárquicos, que tem sido levantado muito, ainda há pouco o Luís Vidigal também estava a falar nisso. Integração com os sistemas autárquicos refere-se, evidentemente, à transferência de informação eletrónica de um lado para o outro. Sim, senhor. A gente está bem ciente disso, está a tentar resolver o problema, temos uma ideia de onde é que devemos começar, onde é que devemos acabar, quanto tempo é que vai demorar, e temos debatido isso com algumas das autarquias mais relevantes deste país. A questão das freguesias é uma das questões também que a gente tem, não é? Isso, mais uma vez, tem muito mais a ver do ponto de vista organizativo, como é que os municípios, como é que se dividem as responsabilidades entre municípios e freguesias, como é que essa divisão de responsabilidades é formalizada e como é que nós organizamos a interface que separa de um lado a AMA, de gestora do sistema, e do outro o município e as freguesias correspondentes do outro, para a gente decidir exatamente o que é que deve parametrizar na plataforma. A AMA não parametriza na plataforma nada que não seja convenientemente sustentada de forma documentada do lado da administração local. Não fazemos. Não fazemos por razões que espero que sejam evidentes para todos. Não temos autoridade para o fazer e certamente não queremos fazê-lo. Portanto, isso é um problema que a gente tem que resolver, mas é sobretudo um problema organizativo. Organizativo, planear o que é que a gente quer fazer, quando, quais são os passos para lá chegar e fazemos-lo. Já deve estar a demorar imenso tempo, no caso. Desafios a ultrapassar. Para mim, o principal é esta, a utilização generalizada da plataforma. O que é que eu tenho que fazer para passar de 7 para 278 e depois para 308? Isso, para mim, é o desafio mais interessante. Organização e processos. Sim, há várias coisas que a gente tem que fazer. Melhorar os mecanismos de formação, de atendimento e assistência a todos os tipos de utilizadores. A gente tem que garantir que, quando um empresário quer usar este sistema e tem qualquer espécie de dificuldade, nós temos todos os mecanismos para o apoiar. Quando o funcionário autárquico tem qualquer espécie de problema e precisa de o resolver, tem todos os mecanismos para o apoiar. Mais uma vez, é uma questão de sistemas de informação, mas também de disciplina, de métodos, de processos, quer dizer, é algo que não é só tecnologia. Outras funcionalidades, é verdade. A gente precisa de outras funcionalidades e certamente criaremos novas funcionalidades, algumas delas para nos facilitar o trabalho a nós, não é? E para isso contamos certamente com o fornecedor que nos tem apoiado nesta aventura. Outras, porque o sistema beneficiará certamente de ter comportamentos mais amigáveis para os seus utilizadores. Dou-vos um exemplo simples, que é a questão em Lisboa tem sido um cavalo de batalha, que é a questão de colocar o balcão do empreendedor a funcionar um pouco com a lógica do Amazon.com, do carrinho de compras. Portanto, quando permitir que
cada interação possa ser combinada com outras para evitar, por exemplo, que o empresário se tenha que identificar, fazer determinada ação, voltar ao princípio, tornar-se a identificar, tornar a fazer outra ação, não é? Isso é o exemplo típico de uma funcionalidade que a gente precisa de desenvolver. Ainda não existe. Portanto, não vale a pena protestarem muito com o facto de que ainda não existir, porque não existe. Ponto final. Porque é que não existe? Ainda não tivemos nem tempo nem dinheiro para o fazer. A explicação é essa. Evolução tecnológica, sim, temos aqui alguns problemas, e evolução do enquadramento legal. Portanto, nós temos que ser capazes de acompanhar a evolução do enquadramento. O enquadramento legal não vai congelar. Portanto, as regras daqui a 6 meses vão ser provavelmente distintas em alguns aspectos das regras atuais, e a gente simplesmente tem que estar preparado para isso. 2 ou 3 comentários, desculpem, não, isto devia ter aqui umas setas que não se vêem. Portanto, imaginem que as 3 caixinhas azuis têm umas setas, as caixinhas escuras e as caixinhas azuis claras, não. Nós estamos sempre a falar das palavras modernização, simplificação e transparência. São certamente objetivos que todos temos. Okay? Estamos sempre a falar de tecnologia e de leis como instrumentos para atingir aqueles objetivos. Eu coloco aqui assim também esta palavra processos, não é? Eu pessoalmente acho que no país é comum, eu por acaso o Luís Vidigal também estava a referir implicitamente esta ideia, no país é comum a ideia que os problemas que nós temos hoje se resolvem. Há pessoas que acreditam que a única coisa que é preciso fazer é escrever novas leis. Há pessoas que acreditam que a única coisa que é preciso fazer é gastar mais dinheiro em sistemas de informação. Okay? Ambas estão erradas, evidentemente. Claro está que o que é preciso fazer aqui assim é pensar numa maneira nova de fazer as coisas, pensar bem como é que essa maneira nova de fazer as coisas pode ser potenciada, dinamizada por aquilo que a tecnologia pode fazer hoje, e escrever as leis que permitam que essa nova maneira de trabalhar seja possível. Isso é que é preciso. E é preciso fazer isto de uma maneira que não é só dizer que nós queremos chegar ao ponto A porque o ponto A é extraordinário. É preciso pensar muito bem no facto de que hoje estamos no ponto B, não no ponto A, e temos que ter uma trajetória realista para passar de B para A, com os passos intermédios, com as etapas que têm que ser cumpridas entre um e o outro, convenientemente colocadas no nosso espírito. Se não fizermos isso, andamos sempre às voltas. E depois esquecemos, como o Vidigal dizia, esquecemos das coisas que fizemos há 20 anos e tornamos a fazê-las. Questões básicas em endereçar, deixa-me só passar para o último, porque também toco outra vez em coisas que o Luís Vidigal há pouco estava a falar. Se há princípios gerais que eu acho absolutamente indispensáveis. O primado do documento eletrónico. Eu compro já o peixe do Luís Vidigal a propósito dos PDFs. Por documento eletrónico, eu evidentemente refiro-me a documentos eletrónicos estruturados. Documentos eletrónicos estruturados que, na verdade, são coleções de dados que podem ser extraídos mecanicamente. Isso é que é o ponto fundamental. Já agora, só para aborrecer ainda mais os nossos colegas juristas, eu gosto também, de vez em quando, de introduzir aqui esta ideia que é, eu acho que a própria lei devia ser um documento eletrónico estruturado. E, portanto... Pseudocódigo. Eu vou dizer uma coisa, eu sou mais ambicioso. Eu gostava que aquilo tivesse o formato de uma base de dados. Esta questão básica que é que a gente... Uma coisa é nós andarmos a trocar enormes volumes de dados. Outra coisa é respondermos a perguntas simples. Eu não preciso de saber exatamente quanto é que o industrial pagou de impostos nos últimos anos. A única coisa que eu preciso de saber é se ele tem a situação fiscal regularizada. Isso é um sim ou um não. E é isso que a gente precisa. O aproveitamento total das comunicações eletrónicas. É verdade, quer dizer, se existem comunicações eletrónicas, não deve ser o empresário que transporta os dados do ponto A para o ponto B. No ponto B, os dados do ponto A estão acessíveis, desde que o empresário assim o autorize. Mais uma vez, isso é uma resposta booleana. Autoriza ou não? Se autoriza, os dados aparecem. Podem não aparecer, pode aparecer a pergunta sim, a resposta sim ou não, mas esse é que é o princípio. Podemos aproveitar isso? Podemos. Isso agora é uma questão do querermos fazer. Não é um problema tecnológico. Ciclos de planeamento integrados e multidisciplinares, reengenharia de processos, diplomas legais, aplicações informáticas e dados. Isto é só repetir aquilo que há pouco estava a dizer, não é? O que é fundamental nestes processos de transformação
é termos a ideia que isto não é uma questão de mudar as leis, isto não é uma questão de desenvolver novos sistemas de informação, isto é um processo de transformação que tem componentes que têm a ver com a reengenharia de processos, com a formação de pessoas, com a alteração de processos de trabalho e também tem a ver com os sistemas de informação que os tornam possíveis e, naturalmente, as leis que permitem que a gente passe a resolver os problemas de outra maneira. E é esta visão integrada, calendarizada no tempo, que nós precisamos de ter se queremos levar este tipo de projeto para a frente. Se me pergunta a mim se a gente deve levar este tipo de projeto para a frente, por favor, entendam que a pessoa que é fanática a propósito disto sou eu. Tive a sorte nos últimos anos de ver de perto, ou colaborar de perto com alguns destes projetos, experiências extraordinárias. Fizemos coisas notáveis neste país que no estrangeiro nos perguntam como é que se faz. O que é preciso fazer? Estou a pensar de coisas como a identificação eletrónica, estou a pensar em coisas como as compras públicas eletrónicas, não é? São processos de transformação que a gente levou a cabo. Portanto, nós podemos fazê-lo e quando o fazemos podemos tirar daí enormes benefícios. Assim, nos saibamos organizar e levar estas coisas para... Deixem-me só, desculpe, eu já me calo, porque eu falo sempre imenso, portanto, lamento. É um dos meus vícios. Deixem-me só repetir uma coisa que eu tenho dito muitas vezes, sobretudo quando visito autarquias neste país, que é assim. É muito fácil arranjar desculpas para não levar estes processos para a frente, em particular do licenciamento zero. É facílimo. Muitas das desculpas até têm uma razão, uma fundamentação razoável. Okay? Portanto, se não quiserem levar isto para a frente, a gente não leva. O que é difícil, mas por outro lado o que é também compensador é, apesar dos problemas reais, nós organizarmos e pomos isto a funcionar. Isso quando conseguimos. Isso é verdadeiramente compensador e satisfatório. E é isso que eu, pelo menos, gosto de tentar dar uma colaboração, por simples, por modesta que seja. Ok? Pronto, é tudo. Agora que já me calei, Luís.